Levante suas mãos nessa noite. A tua igreja Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos. Obrigada pelo que nós estamos vivendo aqui esses dias tão poderoso, tão tremendo. E que o Senhor venha muito mais ainda nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir Jesus? O Senhor é poderoso, amém? O Senhor sabe as necessidades dos seus filhos, amém? Glória a Deus. Tem suprido a sua expectativa? Amém. Amém, porque a minha, meu Deus, não tenho palavras para falar. Pode subir, pastora, eu vou falar. Amém? Aplauda ele merece. Ele conhece os seus filhos, ele sabe as suas necessidades, o que ele tem feito esses dias. Eu estava compartilhando com a pastora aqui no primeiro dia, sexta-feira que nós chegamos aqui. A gente sai de casa igual o pastor estava aqui, né? Meu Deus, a conferência tremenda. Ai, que alegria, porque é uma expectativa tão grande no nosso coração. E aí quando a gente chega aqui, que vê, murchou. E eu fiquei, por que, Deus? Por que, Senhor? A gente só quer que a nossa igreja cresça, que ela aprenda realmente. Nós queremos o melhor para essa igreja, amém, queridos? E aí Deus foi e falou assim no meu coração: os que estão aqui, é aqueles que eu quero que estejam. Amém? Ele sabe tudo e todas as coisas. Aqui, pastora, obrigada. Deus abençoa. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. A pastora estava comentando comigo sobre o balão estava cheio, de repente furou, né? Quando iniciou a conferência, eu falei, pastora, já vivemos muito isso, mas todo começo ele é difícil. Todo começo é difícil. Ensinar um princípio de honra a qual as pessoas possam aprender leva um tempo. O maior sacrifício é dos pastores e da liderança. Eu tenho visto a liderança se revezando nos horários, né? Marcinha, esposa da Marcinha, o ministério de louvor. Eu sei que não é fácil. Acorda cedo, chega aqui, ensaia, mas vai chegar um dia que vai ficar mais fácil. Vai chegar um dia que isso vai funcionar naturalmente. Nós podemos dizer que por uns 15 anos foi tudo muito difícil para nós, ensinar as pessoas a ir para a conferência, viajar para outros estados, até mesmo na igreja local, não foi fácil. Eu estava falando para a pastora de 100 pessoas, que aqui deve ter aproximadamente 100, 110 pessoas, 100 pessoas que passam pela conferência, 10 pessoas entendem o princípio daquela conferência e começam a praticar tudo aquilo que é ensinado. Então, é um trabalho a longo tempo, é um trabalho árduo, mas vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho certo. Já fizemos conferência, eu e meu esposo, na nossa igreja, quando iniciamos, que começou com 30 pessoas e terminou com 3. Você vê o tamanho da dificuldade que era, né? Hoje a gente abre a inscrição para o Purezão das Mulheres, é uma conferência que eu faço anual, na igreja local, e depois ela roda todo o Brasil. Eu abro a conferência no mês de setembro, no mês de outubro, novembro, eu estou com as inscrições todas feitas. Mas me pergunta, foi sempre assim? Não, era choro, ainda choro, muito choro, muita dificuldade, mas até que a igreja entendeu o princípio de estar numa conferência, de conferir sua vida cristã, de saber o que está sendo ensinado e praticar. Porque se ouvir, queridos, e não praticar, não vai resolver nada. Tá? Então por isso que eu estou falando, escreva, porque se você não escrever em 72 horas você vai esquecer. Escreva, nem que seja na anotação do seu celular. Eu gosto muito de escrever no celular, porque a gente viaja hoje, não pode carregar muitas coisas, é 10 quilos só. Então não dá para levar cadernos, Bíblia, muita coisa. Minha Bíblia é aqui no tablet, minhas anotações, aqui eu faço tudo, né? Tenho todas as minhas ferramentas aqui. Então, mas quando eu estou na igreja local, eu prefiro o papel, que eu posso ir rabiscando e depois passar a limpo.
Então, queridos, estar aqui não é somente ouvir, mas praticar também. E a última ministração é o princípio da honra. É a última palavra que nós vamos ministrar aqui na igreja, na conferência, né? À noite ainda tem mais uma. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. O princípio da honra. Ezequiel 44, 30. Diz assim: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também os primeiros as vossas massas, dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Repita comigo a última frase: para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Senhor, abre o nosso entendimento, para que possamos ouvir e praticar a Tua palavra, a qual possamos viver o novo do Senhor, um vinho novo, Senhor, um novo manancial, uma nova prosperidade em nossas vidas. Senhor Jesus, que possamos fazer de forma voluntária, de forma natural, que nada seja forçado, que nada seja imposto, mas que seja vindo do Teu Espírito Santo. Que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. E todos que crêem, digam amém. A honra, ela é um princípio a ser seguido. Falamos ontem sobre as classificações da honra: honrar a Deus, honrar os pais, que é a família. Inicia, quando casa, família é esposa, marido e filhos. Pai, mãe, sogra nunca deixa de ser parente. Depois daí, é parentes distantes, mas pela lei, sogra continua sendo parente. Se divorciar, sogra continua, porque é bíblico. Deixar pai e mãe unir ao teu marido. Então, uma nova família. Mas aí não é aonde eu vou percorrer, porque, como eu disse, nada na Bíblia é por um acaso, tudo é por um propósito. Nada se desperdiça, nem ponto, nem vírgula, nem aspas. Tudo é aproveitado na palavra do Senhor. E esse princípio da honra, ele iniciou antes da lei. Quando Abel entregou as primícias ao Senhor, ele nem sabia o que ele estava fazendo, ele simplesmente quis agradar a Deus. Ele não tinha um sacerdote sobre ele, e ele pegou o melhor do seu animal e ofereceu a Deus como uma primícia, o primeiro, que primícias é o primeiro. Nesse tempo não existia a lei veio no tempo de Moisés, e ele entendeu o princípio da primícia, e fala que Deus agradou de Abel e da primícia de Abel. Aí muitas pessoas me perguntam, por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Quem já teve essa dúvida, diga eu. Poucas pessoas, eu tinha. Porque primeiro Deus te aceita, depois Ele aceita a sua oferta. Deus não é interesseiro, Ele nos aceita, depois Ele aceita o que a gente entrega. Fala que Deus aceitou Abel e depois aceitou as primícias de Abel, que subiu como cheiro suave. Primeiro nós somos aceitos por Deus, depois Ele aceita aquilo que nós plantamos no reino dEle. Então a primeira pessoa na Bíblia que entregou a primícia foi Abel. Pessoa, Deus já nos deu a primícia dele, que é Cristo. A primeira pessoa que entregou o dízimo foi Abraão, que consta. E Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. No livro de Hebreus fala que Melquisedeque é a figura representativa de Cristo. Ele entregava para o próprio Cristo, porque naquele tempo não se tinha igreja evangélica, gospel. Cada um adorava o seu Deus, mas Abraão creu num Deus que não se via, uma loucura. A família de Abraão teve ele como louco, ele teve que sair da parentela.
Já viu quando a gente converte, todos vão afastando da gente? Que eles têm a gente como crente chato. Quem já passou por isso, diga aleluia. Pouca gente. Eita, vou repetir de novo para que você entenda. Quando você aceitou Jesus, as pessoas foram afastando de você. Se for, diga aleluia. Quase uma música. Se não há pastor, alguma coisa está errada aí. Você tem que rever o seu conceito de cristianismo. Porque a luz incomoda as trevas. Abraão teve que sair da sua família. Porque a primeira loucura de Abraão foi entregar o dízimo, né? Aí tem a cultura da desonra que diz, vai dar dízimo para pastor? Vai entregar o dízimo para pastor? Quem já ouviu isso, canta a música de novo. Aleluia! Primeira vez que eu fui sequestrada, vou estar pregando a palavra do Senhor. O sequestrador totalmente possesso pelo demônio. Ele falou assim, minha esposa de cima na sua igreja, sua PPP, você sabe o que é, né? Aqueles nomes bem baixos. Pega esse dízimo e enfia naquele lugar. Satanás odeia princípio de honra. Odeia. Eu fiquei 4 horas sendo torturada emocionalmente, fisicamente, por um sequestrador. Porque a esposa dele estava indo para a igreja. É uma história muito longa, não dá para contar. Mas no final ele dobra o joelho, reconhece que o Senhor é Jesus, aceita Jesus. 4 anos depois ele partiu e foi embora com Jesus. Quem pode aplaudir Jesus por isso? Foi a alma mais difícil que eu ganhei para Jesus. Quando a palavra de Deus diz que gerar vida é como ter dores de parto, foi o filho espiritual que me deu maior dor. Nunca mais eu vi ele depois do ato do sequestro e a conversão dele. Porque eu pedi a Deus que apagasse o rosto dele da minha memória. Eu não queria mais lembrar. E talvez eu encontrei com ele várias vezes na região, era a mesma região, mas eu não reconheci ele mais, porque o Senhor ouviu minha oração. Como eu havia perdoado, eu não denunciei, eu falei que não queria lembrar mais do rosto dele. Que se caso eu visse ele no trânsito, algum lugar, eu não queria reconhecê-lo mais. Mas eu entendia que aquela guerra não era com aquele homem, mas com o principado que estava na vida dele. Porque a nossa luta não é com carne e nem com sangue, mas com principados e potestades que estão na região celestial. E esses principados primeiro nos atacam a nossa mente, a nossa forma de pensar. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1: e não conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente com a renovação do Espírito, para que você possa experimentar a perfeita e boa vontade de Deus. Satanás, ele age no engano, ele é o mestre do engano. Ele enganou Eva no jardim do Éden, ele não vai nos enganar. Ah, agora o pastor anda muito bem arrumado, viaja o Brasil inteiro, não vai entregar meu dízimo não, vou honrar ele mais não, vou honrar mais não. Quando nós devolvemos o que é de Deus, nós não estamos entregando para uma pessoa, nós estamos entregando no reino. O próprio Deus que recebeu aquilo como aroma suave, vai devolver na nossa vida como nós plantamos uma semente e nós vamos colher como uma árvore frutífera, nós vamos frutificar. Ontem eu falei das 3 frutificações da mulher sunamita. À noite, o retorno da honra na vida de Mefibosete. E aqui fala no livro do Velho Testamento, já no tempo da lei, o profeta Ezequiel entrega tuas primícias ao sacerdote, para que ele te abençoa e para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. A minha mãe, desde que converteu, ela entendeu o princípio da honra. Nem se falava primícia, mas ela falava os primeiros frutos é do sacerdote. E sempre na casa da minha mãe teve quintal com plantas. A primeira cebolinha ela entregava para a pastora. A primeira goiaba era da pastora. O primeiro mamão da pastora. Depois eu casei com o pastor e fui pastorear. E ela foi congregar comigo. Porque quem ama vai junto, não é? É assim, né, pastor Maia? Tem um monte de família aí, eu vi. E o primeiro mamão, ela já fala para os outros netinhos, não pega, que é da minha pastora, no caso eu.
E ela deixava lá, se eu demorasse 2, 3 dias, uma mão ficava lá. Poderia até não estar bom, mas ela falou, eu separei, a primícia é seu. É da minha pastora, não vai jeito. Agora aqui, primícia eu não falo Ivone, eu falo minha pastora. O primeiro cajamanga, a primeira manga, que tem árvores frutíferas, é da minha pastora. Ela fazia as compras, ela separava 1 litro de óleo, 5 quilos de arroz, ela fazia uma cesta básica para mim. E ela falava, é as primícias da minha compra, é para minha pastora. Alguém pediu? Eu ensinei isso para ela? Não, é algo voluntário dela e Deus, porque tudo que é imposto não funciona. Tudo que é por pressão não funciona. Deus não pressionou Abraão a ir levar o dízimo a Melquisedeque. Ele entendeu que ele precisava de alguém para santificar os seus bens. E Abraão se tornou o homem mais rico da terra. Eu e meu esposo toda a vida fomos primiciantes. Mesmo quando não tínhamos salário fixo, nós fazíamos uma oferta e entregava a um pastor. A gente não vivia ainda no discipulado. E a gente levava até um pastor que nós colocamos por nossa própria vontade como nossa liderança. Era o meu cunhado, pastor de Arley. E todo mês a gente entregava a primícia para ele. E a primícia que ele pediu foi o seguinte: um dia em oração eu falei, Deus, eu quero honrar o pastor de Arley. E o pastor de Arley na época ele não era muito sociável. Não ia em convites de casamento, de almoço, essas coisas. E eu falei, e o Senhor falou assim, faça um almoço para ele, convide ele, e ele vai falar para você o que é para você honrar ele. E eu pensei, vou convidar, se isso for de Deus ele vai aceitar, né? Porque o diabo tenta nos enganar. Fala para o irmão que está do teu lado, o diabo vai tentar te enganar. Fala mais alto, balança ele e acorda aí. Fala, Satanás vai tentar te enganar. Vigia. Aí eu falei, então se é de Deus ele vai vir. Fiz o convite e ele veio. Era de Deus. Ele veio, terminou. Eu não gosto de ficar tomando café, principalmente depois do almoço, mas eu sei que ele gosta. Fiz o café, ele tomou o café e falou assim, que café maravilhoso. Nossa, de quem você compra esse café? Eu falei, do cafezeiro que passa na porta. Ó, o café! Ele, todos os dias você vai me dar o café e açúcar. A esposa dele falou assim, ô seu folgado. Eu falei, não repreenda não. Esse almoço foi por um propósito. Eu quero honrar. Nós não tínhamos salário fixo, nós não tínhamos rendas. Eu queria honrar com alguma coisa que eu conseguia, e Deus sabia o desejo do meu coração. Ele falou, a partir de hoje, o café da manhã, você que vai semear na minha vida. E açúcar também. E todo mês o cafezeiro passava, eu pegava o café, ia no supermercado, comprava açúcar e enviava para ele. Passados uns anos, eu morava na casa da minha mãe. Meus irmãos levou minha mãe e pediu que eu saísse da casa. Eu estava fazendo tratamento de câncer. Um tempo difícil da nossa vida. E eu fiquei muito desesperada. Meus filhos eram pequenos. E eu falei para Deus, Deus, será que eu vou morrer? E meus filhos vão ficar sem uma casa, ficar desamparados. E eu chorava muito, porque eu tinha medo de morrer e deixar meus filhos desamparados. E tinha um irmão, ele não era convertido. E quando nós começamos a pastorear, ele era gambireiro, muito custoso. E ele sempre falava assim, eu conheço todos os pastores dessa região. Os únicos que é homem e mulher de Deus é vocês. Quando a gente estava construindo o prédio, o primeiro prédio, na segunda a gente falava para os pedreiros, acho que essa semana não vai poder trabalhar, porque não entrou o dinheiro no domingo. E o pastor Clodoaldo sentava na porta e começava a orar. E ele passava e ele era muito barulhento. Pastor! Vendi um carro ali e trazer uma oferta para a igreja. Era a oferta da semana para pagar os pedreiros e comprar o material. E assim toda semana ele passava. E não era crente, ele era gambireiro, trapaceiro, um Jacó.
Conheci a esposa dele no evangelismo que eu fazia com as mulheres, que a região era muito violenta. Com os jovens eu fazia à noite, eu contei como era. E com as mulheres eu inventei uma tarde da bênção para orar. E ela ia nessa tarde da bênção. E ela não podia ir à noite porque ele ficava possesso de demônio. E falava que ela tinha rolo com os pastores. Eu falei, eu vou cuidar de você. E todo mês eu pegava a Santa Ceia, colocava debaixo da blusa, segurando debaixo da blusa, e ia até a casa dela. A primeira vez que eu fui, a casa dela parecia uma casa de filme de terror, todo cheio de buraco. E eu perguntei para ela, você gosta de quadros? Ela, por quê? Eu falei, porque tem muito buraco. Ela, não, isso aí é quando meu marido fica louco e ele atira para me matar. Eu pensei, onde eu estou enfiando? E com o tempo ele foi mudando. Ele permitiu ela ir para a igreja. Ela se tornou líder de célula. E ela conhecia a nossa história. E um dia ela falou assim, pela fidelidade que vocês têm a Cristo, um dia eu vou dar uma casa para vocês. Nós terminamos o templo da igreja, compramos a casa da igreja. Quando terminamos a casa da igreja, ela falou assim, vai morar na casa da igreja. O pastor Clodoaldo, não. Primeiro é do Senhor, depois é a nossa. E nesse período que eu adoeci, minha mãe foi embora para o sul, morar com meu irmão. Eu nunca tinha separado da minha mãe. Eu falei que eu velava minha mãe em vida, de tanta falta que eu sentia dela. Porque eu já estava doente. E ainda tirou a pessoa que toda vida nós fomos juntas. Gente, quem tem mãe, cuida de sua mãe. Não tem coisa melhor na vida do que mãe. Talvez se parecer, mas eu não tiver relacionamento com a minha mãe. Então gere isso, gente. O dia que a minha mãe foi para a UTI, eu levei as roupas dela para minha casa. Eu abri a porta da casa, o cheiro dela estava lá. E eu fiquei 15 dias sem mexer na roupa dela. Por causa do cheiro dela. É um cheiro bom demais. E um dia eu estava chorando na casa da minha mãe. E a esposa desse homem chegou. E ela me viu com o rosto inchado e falou assim, nós não contamos para a igreja o que a gente estava vivendo. Pastora, o que está acontecendo? A senhora é tão alegre, estou te vendo triste. Eu, não, nada não. Pastora, deixa a gente cuidar de você. Você cuida tanto da gente. Aí naquela hora eu senti de Deus que eu tinha que falar mais ou menos o que estava acontecendo. Eu falei para ela, olha, meus irmãos levou minha mãe e eu tenho que sair da casa. E hoje a igreja não tem condições de pagar um aluguel para nós. Mas eu sei que Deus vai agir. Ela foi embora, o pastor Clodoaldo estava viajando para uma conferência. Quando foi à tarde, isso foi de manhã, à tarde, chega um irmão escandaloso, né? Eu chamo ele de irmão porque hoje ele é irmão mesmo, ele é convertido. E bateu no portão e quase arrebentou o portão. Pastor! Eu já sabia que era o irmão. Abriu o portão e ele, cadê o pastor, pastor? Eu falei, está viajando. Olha, é o seguinte, eu vou fazer a casa para vocês. Vocês têm 3 dias para arrumar um arquiteto, fazer o modelo que vocês querem, porque eu vou fazer uma casa para vocês. Aí eu pensei, oh meu Deus. Ele era cheio de prometer isso. Não dei muita importância. Tá bom, irmão, obrigado, Deus abençoe. Ele vai chegar e eu falo com ele. Falei, daqui, amanhã ele chega. No outro dia ele chega lá, pastor! Menina, eu levava cada susto. Pastor, chegou, cadê a planta? Ô irmão, ainda não tem não. Mas eu falei que ia fazer a casa para vocês. Arruma essa planta. O material já está comprado, os pedreiros já estão pagos. Vendi uns carros aí, os pedreiros não teve condições de me pagar, vai fazer a casa de vocês. Eu, opa, a coisa está melhorando, né? Meu esposo chegou e falou assim, ó, o irmão lá falou que vai fazer nossa casa. O material já está tudo na casa dele e eu vi que está mesmo. Deve ter uns 12 mil tijolos lá na casa dele. E está tudo lá. Ele quer uma planta. Aí eu falei, nossa, mas não tem nenhum dinheiro para colocar água e energia naquele lote que a gente comprou assim com outra história. Bem difícil, sabe? Aí eu falei, não sei, se vira, logo ele vai aparecer aqui de novo.
Terceiro dia ele chegou e falou: "Ô, pastor!" Aí eu cheguei lá: "Cadê a planta? Os homens já pediram conta lá no trabalho, vai pegar o seguro-desemprego, entrou em acordo, só tem 5 meses para essa casa ficar pronta." Aí eu falei: "Amor, corre." E ele ligou para um irmão que é engenheiro e conseguimos essa planta. E com 5 meses a casa estava pronta. Toda no porcelanato, 3 banheiros, 3 quartos, tudo na pedra de mármore. A casa linda, linda, linda. E quando eu passei para dentro, nem os móveis a gente levou, que era tudo móveis velhos. E os irmãos, para nos honrar, cada rede fez um chá de casa nova. Uma rede ficou com cama, mesa e banho, o outro ficou com as panelas, o outro ficou com um sofá. Os irmãos melhor de condições, um deu uma mesa de vidro grande, com cadeiras almofadadas, o outro deu o sofá. E assim, não deixaram a gente levar nada velho. Eu ia colocando na rua, na porta, e os outros também já iam pegando. O que não servia para mim, serviu para os outros. E eu deitei no sofá um dia à noite, olhei aquele porcelanato assim, tipo aqui, né? Brilhando. E falei: "Deus, o que eu fiz para colher isso?" Porque quando chega a bênção, a gente acha que nem é merecedora daquilo, né? Aí ele falou assim: "Lembra daquele cafezinho? Um pequeno cafezinho se transformou em uma casa." Quando eu plantei, eu não plantei querendo nada de volta. Era só a gratidão de poder semear na vida do homem de Deus. Mas o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Quem vive o princípio da honra, ele honra. Para fazer o acabamento da casa, a gente tinha um Gol. Nós vendemos o Gol. Para quitar tudo o restante, ficou alguns detalhes e ficamos sem carro. Com 5 meses, o Senhor nos deu um carro, um Cobalt, na época era lançamento, 1.6, 1.8? 1.8 automático. Foi o tempo que o pastor Clodoaldo falou assim: "O Senhor nos enriqueceu, mas já está se sentindo milionário." Porque não tinha nada, de repente tem uma casa, uma das melhores casas que os irmãos da igreja tinham. Algumas pessoas começaram a não me visitar mais, porque disse que tinha vergonha de entrar dentro da casa. Hoje eles têm casas melhores, porque quando o óleo cai na cabeça de Arão, respinga sobre o povo. Quando o óleo começar a descer na vida do pastor Maia e da pastora Ned, vai respingar sobre a vida de vocês. Pega aí, igreja, pega aí. E aí o pastor Clodoaldo falou assim: "Vamos sair desse prédio e vamos levantar uma grande oferta para sair desse prédio, porque nós não aguentava mais ser ameaçado pelos vizinhos." 3 cultos, começava pela manhã, era muito barulho, era muito movimento, eram os carros fechando a rua, era muito carro, o povo começou a entrar numa unção de prosperidade. Todos que foram semeando a nossa vida foi prosperando, prosperando, prosperando. Todos que semearam na nossa casa comprou casa melhor do que a nossa. Pessoas que viviam em apartamento apertadinho, que mal cabia a esposa e os 2 filhos, foi para condomínio fechado, mansões de 2 milhões. As pessoas começaram a prosperar, prosperar. E o pastor Clodoaldo falou assim: "Agora você vai dar o que você tem de melhor para a gente levantar o dinheiro e sair desse prédio." Aí eu pensei: vou dar a casa, porque o que nós temos de melhor é a casa. E aí eu falei para o meu esposo: "E a casa?" Devido a eu ainda estar naquele desligamento da minha mãe, eu não gostava da casa. Eu gostava da antiga casa da mamãe, com o cheiro dela. Por mim, eu voltava para a casa da mamãe. E deixa eu te falar uma coisa: você que mora nos fundos da casa da sua mãe, chegou o tempo de você sair de lá. Chegou o tempo de você ter sua casa, porque você vai prosperar. Quando você sair lá do fundo da casa da sua mãe, da sua sogra, do seu irmão, está na hora de você começar a colher a sua prosperidade. E eu falei para o meu esposo: "Vamos doar a casa?" E ele: "Não, você ama esse carro." Porque foi o tempo que meu cabelo estava caindo muito, muito mesmo. Eu cortei ele bem curtinho, estava fazendo tratamento. E eu falei: eu sempre tive cabelo preto, eu vou ficar loira. Vou dar uma radicalizada, um novo de Deus na minha vida. E quando ele comprou o carro tanto chegava para frente,
quanto ele subia para cima. Quando eu entrava no carro, eu sentia que eu tinha 1,80 m. Falei, vou na loja, vou comprar um óculos escuro e vou sentir uma super mulher. Fui na loja, um óculos bom, era 300, 400 reais. Fui no camelô, comprei um de 17 reais. Era o que dava, gente. Aqui chama camelô também? É, lugar de... Aqui vai aqui na Bolívia, né? Aí na Bolívia compra. E eu amava o carro. Nossa, porque toda baixinha gosta de carro grandão. Gente, quem gosta de carro pequeno, mulher alta, mulher baixa quer carro grandão. E ele falou assim, você vai dar o que você mais gosta. Eu falei, o carro. Ele é o carro, só tem 5 meses. Irmão, pobre, quando compra o primeiro carro, 0, ele não tira nem o plástico, só para dizer que é 0. Quem já passou por isso, diga aleluia. Se não passou, vai passar, irmão. Não tem problema não, deixa o plastiquinho lá, tá tudo certo. Pega aí, irmão. Não tem coisa melhor do que sair da concessionária com um carro cheio de crente. Quando os irmãos compram e levam para a igreja para consagrar, eu entro e falo, que cheiro de crente. Doamos o nosso carro, fizemos uma rifa dele e levantamos o dinheiro que precisava para sair de lá. Reformamos o galpão, era um prédio velho, feio, gastamos 200 mil reais nessa reforma e passamos para dentro. E nesse lugar Deus começou a prosperar a nossa membresia. Nos domingos, quando chega na porta da igreja, é ônibus chegando, é van chegando, é carro chegando. Nós tivemos que alugar um outro terreno do lado para que coubesse todos os carros. E o nosso povo começou a prosperar de uma forma extraordinária. E venceu o nosso contrato esse ano. E o dono do prédio falou assim, ou vocês compram esse prédio ou nós vamos vender esse prédio para outra pessoa. De início a gente desesperou, comprou um terreno próximo a esse shopping que eu falei ontem, o maior shopping da América, um dos maiores shoppings da América Latina. A igreja está bem próxima. Mas fizemos todas as plantas, não cabe. Ele é 698 metros, né, amor? Não dá para fazer tudo que a gente precisa. A gente precisaria de no mínimo 1.400 metros. E ele fez a proposta. A gente falou com a igreja e a igreja falou, vamos comprar. Só que é bem baratinho, gente. Só vale 2 milhões. Aí você me pergunta, nós temos? Não. Mas nós temos o nosso Pai que tem. E nós cremos que Deus pode nos dar. Paramos, colocamos o lote à venda, já vendemos a casa da igreja, porque não usamos ela mais. Está um núcleo só no outro prédio, o núcleo supre tudo que as pessoas ficaram lá. E estamos aguardando a resposta, semana que vem, ore por nós. E eu creio no princípio da honra que vai fazer com que isso aconteça. Para você que está escrevendo, anote aí Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e plenos e herdeiros de acordo com a promessa. Gálatas 3:29. Somos descendentes de Abraão, plenos e herdeiros da promessa. Qual é a promessa de Abraão? Olha para as estrelas. Você pode contar? Pode contar as estrelas? Agora olha para a areia. Você pode contar? Assim será a tua descendência e a tua prosperidade. Seja tu uma bênção. Romanos 11:16. Mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se as primícias são santas, também a massa é. Ah, mas primícias é coisa do Velho Testamento. Está aqui no Novo. A primícia é santa. Ah, mas Cristo já é a primícia. Porque eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Eu já vivo no princípio da primícia. Então como que eu posso primiciar? Com quem? A quem eu vou primiciar? Nós primiciamos ao pastor da igreja local que nós congregamos.
Nós primiciamos a vida do pastor titular. Eu sou obrigado a primiciar? Não. Vai impedir minha salvação? Não. Porque salvação nós não podemos pagar a conta. Honrar no hebraico é pagar a conta. Salvação nós não conseguimos pagar a conta. A primícia que foi Jesus pagou a conta. Quando Jesus entregou a vida dele, ele pagou a conta da salvação. O boleto que estava em aberto foi quitado. Nada que nós fazemos pode trazer a nossa salvação, mas a nossa fé em Cristo Jesus é que nos garante a salvação. Mas vida plena está nos princípios. Muitas pessoas vão ser salvas, mas não vai ter vida plena. Muitas pessoas vão entrar na Nova Jerusalém, porque o nosso céu é a Nova Jerusalém, mas não vai ter vida plena na terra. Vida plena na terra é só para quem vive princípio de honra. E quem vai viver esse princípio aqui, você vai ver a vida dele começar a mudar. Tem que ser espontâneo, tem que ser voluntário, tem que ser algo que vem do seu coração. Se algum discipulador falar assim, você tem que primiciar na minha vida, ele está pecando. Porque ninguém é obrigado a fazer isso. É um princípio estabelecido na palavra para quem quer viver princípios de promessa. Assim como somos herdeiros de Abraão, temos também a promessa. Queridos, eu recebo tanta coisa de primícia, eu nunca pedi nada. Nada. Eu tenho tanto sapato da Carmen Steffen, vocês sabem que é caro, que eu estava olhando algumas caixas e tem sapato que tem 2 anos que está lá e eu nunca usei. Não deu tempo ainda para usar, não tive, porque é um sapato verde, nas minhas roupas não está combinando com aquele verde. Um laranja, bonito. Opa! Às vezes chega tanta coisa na minha casa que eu tenho que começar a repartir. É caixa de banana, é sabão, que as irmãs fazem aquele sabão líquido, manda 5 litros de sabão para mim, ou coisa boa aqui para lavar tapete, não é? As irmãs fazem aquele tambor de sabão, já tira a primícia para mim. E eu falo, glória a Deus, obrigado Jesus, o Senhor me ama. Os irmãos, quando começam a frutificar lá na chácara deles, aqui fala colônia, né? Na chácara deles, as bananas começam a frutificar, eles já mandam os cachos de banana para mim. Aí eu já fico escolhendo as grávidas da igreja para tirar os cachos de banana e levar um pouco da banana e levar para as grávidas. Porque grávida gosta de comer, não gosta, gente? As irmãs fazem arroz doce, que eu amo arroz doce, leva arroz doce para mim. Faz canjica, leva canjica para mim. Chega lá, pastora, vim trazer minha primícia, fiz docinho, glória a Deus, aleluia. Faz a pamonhada, leva a pamonha para mim. Faz a galinhada, leva a galinhada para mim. Teve um dia que tinha tanta fruta na minha casa, que eu falei, meu pai, para onde eu vou levar essas frutas agora? Tudo primícias. Tudo primícias. Aí saí ligando, irmã, você está sabendo alguém que está precisando de alguma coisa? Eu estou com muitas coisas em casa, eu quero doar. De 4 em 4 meses eu dou um limpa no meu guarda-roupa. Porque eu não tenho um guarda-roupa suficiente para tanto de roupa que eu ganho. Não tenho. Tudo primícias. Pedir alguém? Não. Eu aprendi quando criança, com a minha mãe e meu pai, a honrar o sacerdote. Eu nem sabia que o nome era primícia. Não sabia. Nossa igreja veio viver o princípio da primícia há 1 ano e pouco agora. Nós não ensinamos isso a eles. E eu disse, nós falhamos. Nós falhamos. E quando nós entendemos o princípio da honra, fizemos a conferência na nossa igreja, eles voluntariamente falaram, a partir de hoje, pastor, nós vamos primiciar na sua vida. Foi tão alta que o pastor Clodoaldo falou assim, faz assim, pega um pouco, quem está na rede azul, primicia no pastor da rede azul. Quem está na rede amarela, primicia na vida do pastor da rede amarela, e eles vão primiciar na nossa vida. Porque o nosso salário de primícia é maior do que o salário da igreja local. Nós temos um discípulo que ele era comandante, não sei a hierarquia, oficial da aeronáutica.
E um dia ele chegou até nós e falou assim: pastor, eu não preciso de um discipulador para sentar todo mês, de 2 em 2 meses. Eu preciso de um Melquisedeque que consagra as minhas finanças. A gente encontra de 3 em 3 meses nas conferências do Acorrentado Jamais. E ali a gente fica 2 dias junto e vai compartilhando nossas vidas. Porque tudo que é forçado, vai indo, ninguém aguenta. Não força os seus discípulos ter que sentar com você toda semana. Se é funcional, aleluia. Mas uma vez por mês, de 15 em 15 dias, para nós na igreja local, é o suficiente. Porque senão a gente senta com o discipulador e fala assim: quer que eu vou falar mesmo? E acaba falando coisa que não deve falar da vida dos outros. Quando for para o discipulado, já vai com o propósito anotado. Anota lá. Eu envio minhas primícias uma vez por mês para minha discipuladora e eu já coloco tudo. Pastor, esse mês passamos por isso, por aquilo. Estamos no desafio de comprar o templo, ore por nós. E cada viagem eu falo onde eu estou e para ela orar por mim. Eu preciso de alguém que consagre a minha vida. Não que eu não a consagre, mas para que um sacerdote acima de mim consagre aquilo que Deus tem me dado. Quais são os 3 degraus do princípio da honra? Existe 3 degraus. E é esses 3 degraus que nós precisamos subir. O primeiro degrau é a gratidão. O segundo degrau é a gentileza. E o terceiro degrau é o reconhecimento. Eu entrego as minhas primícias porque eu sou grata. Eu entrego as minhas primícias porque eu aprendi o que é gentileza. E eu entrego as minhas primícias porque eu reconheço que a minha discipuladora é uma bênção na minha vida. Eu entrego as minhas primícias para a minha discipuladora e meu esposo entrega as primícias dele para o discipulador dele. Pode entregar só para o pastor? Pode. Mas eu falei: eu quero entregar para a minha discipuladora, para ela ir no salão, arrumar o cabelo, porque ela é quase deitada da minha mãe. E às vezes eu vejo a foto dela, o cabelo não está tão bom. Aí eu falo: pastora, pega a primícia, vai no salão, fica bem bonita e me manda uma foto. Eu amo ver ela bonita. Eu sempre honrei minha mãe gosta de perfumes. E essa última internação, eu dava banho nela, passava creme, eu ficava assim: mãezinha, vou ficar cremada? Passava creme nela todinha, passava perfuminho, cacauzinho nos lábios, porque mesmo ela indo para a nossa igreja, ela tinha o costume da Assembleia de Deus, de usar saia, não usar maquiagem, aquele costume antigo da Assembleia de Deus, eu sempre respeitei. Então eu passava o cacau. E quando as enfermeiras entravam no quarto, o médico falava: que senhorinha cheirosa, que cheiro bom. E ela ficava toda feliz. E eu lembro que na última internação, quando o médico deu alta, antes dessa, eu pedi o maqueiro que levasse ela até a porta para me buscar o carro. E o maqueiro foi empurrando ela. E quando eu cheguei com o carro, ele foi me ajudar a pegar ela para colocar no carro. Ele falou assim: tem 10 anos que eu trabalho nesse hospital. Eu nunca vi uma senhorinha sair tão cheirosa daqui. Mãe, meu coração tinha mesmo assim. Aí ela falou assim: é minha filha que me deixa cheirosa. Nunca deixei faltar o creme, o perfume, o desodorante. Ela é aposentada, ela tem o salário dela. Mas eu falava: isso é meu. A fralda, porque chegou um tempo que ela começou a usar fralda como uma criança. Falei: mãe, a fralda é minha. A manicure é eu que pago. A água que a senhora gosta é eu que compro. E ela não gostava daquela fralda de abotoar, tinha que ser fralda calcinha, mais cara. Minha irmã falava assim: você está gastando dinheiro demais com essas fraldas caras, compra mais barata. Eu falava: não. Quando meus filhos eram pequenos, eu comprava mais barata, mas hoje eu tenho condições, eu vou comprar mais cara. Enquanto ela tiver vida, ela vai ter o meu melhor. 3 degraus do princípio da honra: gratidão, gentileza e reconhecimento. Hebreus 13:17 diz assim: obedeça aos seus líderes. Hebreus 13:17. Obedeça aos seus líderes e submeta-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso.
pois isso não seria proveitoso para vocês. A esquerda não precisa ver o que a direita faz, ou é vice-versa? A caridade, ela tem que ser às escondidas, para ninguém ver. Mas a honra, ela tem que ser em público. Todos precisam ver o que você está honrando. Quando eu estou contando sobre a honra, eu não estou retirando as minhas pedrinhas da coroa, porque a minha caridade eu faço em oculto. As minhas sementes de caridade eu não conto no altar, mas as minhas sementes de honra eu conto no altar. Por quê? Porque a honra tem que ser mostrada. Quando você quer honrar uma autoridade, chega até os repórteres para mostrar, não é? Quando você for honrar o seu pastor, honra no altar. Ah, mas vai falar que eu sou puxa-saco. Aqui fala assim, quando começa a honrar muito uma pessoa, deixa que fala. Porque a sua colheita não vem do homem, a sua colheita vem de Deus. Seja o primeiro a trazer a água, seja o primeiro a trazer o guardanapo, seja o primeiro, aquela pastora, o senhor está precisando de alguma coisa? Pastor, o que é que eu posso te servir? Pastora, quer que eu ajude com as crianças? Pastora, o que é que eu posso te servir? A honra, ela tem que ser vista. Anota isso aí, a caridade fazemos em oculto, mas a honra nós fazemos em público. E uma mulher, a qual nós temos que aprender muito com ela, a mulher pecadora, que honrou Jesus lavando os seus pés. Essa história está em Lucas 7,38, que fala assim: e chegando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungiu com um unguento. No livro de Marcos, capítulo 14, 3 ao 9, fala que ela quebrou o vaso de alabastro. As mulheres naquela época trabalhavam para comprar um vaso de alabastro para o seu casamento. E no dia do casamento, para honrar o seu esposo, ela lavava os pés, quebrava aquele vaso e ungia. Mas ela era uma mulher pecadora, ela era uma prostituta. Então ela supostamente não casaria. E quando ela conheceu Jesus, ficou sabendo que Jesus estava na casa de Simão, o antigo leproso, ela foi até lá. E ela não ficou de frente, porque de frente estavam os discípulos. Fala que ela ficou atrás. Jesus estava sentado. E atrás ela começou a chorar. E o choro dela foi tão profundo, que as lágrimas dela começou a regar o pé de Jesus. Ela soltou o cabelo, e naquele tempo não podia soltar o cabelo, as mulheres não podiam, ela só podia soltar o cabelo para o seu marido. Mas ela solta na frente de todos os homens. Quer dizer, ela era uma prostituta mesmo. Ela não estava preocupada mais com a honra própria, porque ela não tinha. Ela não estava preocupada. Ontem eu falei sobre as três restituições, com social, com moral, com espiritual. Ela não estava preocupada com aquilo não. A vida dela já estava totalmente destruída. Ela queria somente chorar aos pés de Jesus. Sabe quando ninguém dá nada para a gente? Que a gente sente o pior do ser humano. E às vezes a gente vem para a igreja e começa a chorar e fala: Senhor, eu sou o pior dos pecadores. É nesse estágio que essa mulher estava. E quando ela faz aquilo, ela incomodou os religiosos. E um deles foi Judas. Mestre, ela quebrou o vaso de alabastro? Não, por que não vendeu e deu para os pobres? No livro de Marcos fala que Jesus repreendeu e falou: pobre sempre vai existir, mas o que ela está fazendo, ela já está me preparando para a minha partida. Irmãos, pobre sempre vai ter, dentro da igreja e fora da igreja, mas só vai viver o princípio da prosperidade quem entendeu o que é honra. Pegou aí, meu irmão? Não vou repetir. Pobre sempre vai existir, dentro da igreja e fora da igreja, mas só vai viver princípio de prosperidade quem entendeu o que é honra. Era muito caro, valia aproximadamente o valor de um carro popular. Era como se ela pegasse um carro e enfiasse em frente uma árvore e ali acabasse, aos olhos dos religiosos. Mas aos olhos de Jesus, ele pegou aquela semente como uma primícia.
Quando Simão começa a denegrir e fala assim: mestre, tu não sabe que ela é uma pecadora? Ele falou: Simão, eu entrei na tua casa e você não lavou meus pés, que era o de costume. Quando alguém chegava na casa, lavava os pés, porque as ruas eram cheias de esterco, de imundícia. Para entrar para dentro tinha que lavar o pé. Quem lavava os pés eram os escravos. Ela se fez como uma escrava, uma serva, porque servo significa escravo. E você não lavou meu pé, Simão. Simão, porque os judeus, quando tem esse costume, lavar os pés e ungir a cabeça com óleo. Eu entrei na tua casa, você não me ungiu com óleo, Simão. Mas essa pecadora está ungindo os meus pés e regando com lágrimas. Simão. Aí ele conta uma historinha. 2 homens deviam 50 denários e o outro 500 denários. Nenhum dos dois tinha condições de pagar a dívida. E ele faz a pergunta para ele. O Senhor, a qual ele tinha que receber, perdoou os 2. Quem seria o mais grato, Simão? Ele. Quem perdoou os 500. O que teve os 500 reais perdoado tem que ser o mais grato. Ele falou: essa pecadora, quem muito pecou, muito é perdoado. Nós lavamos os pés do sacerdote porque nós sabemos de onde Deus nos tirou. Eu não tenho nenhum testemunho que eu vivi no mundo, gente. Eu fui para a igreja com 5 anos de idade. Eu converti para a honra e glória de Jesus criança. Mas eu sei de onde Deus tirou meus pais. Meu pai do espiritismo, minha mãe do espiritismo, meu pai do catolicismo, da idolatria. Está falando mal de religião? Não. Mas atrás de cada imagem existe um demônio bíblico. Deus tirou eles num lamaçal de idolatria. Se eles não tivessem conhecido Jesus antes de mim, talvez eu estaria lá também. Por isso que eu lavo os pés dos nossos discipuladores. Eu não estou lá todo mês lavando os pés, eu estou entregando a primícia. Eu estou entregando primeiro. Eu estou entregando tudo que Deus tem me dado. Cada oferta que eu ganho, eu tiro a primícia. Eu anoto tudo, porque eu gosto de entregar uma vez por mês. Eu anoto tudo que entra, tudo que Deus me dá. Eu não tenho salário de igreja, não sou assalariada. Eu trabalho como serva dentro da igreja. Quando a igreja teve condições de me remunerar, eu falei para o pastor: traz mais pastores integral para nos ajudar. Vai trazendo pastores integral, Deus vai cuidar de mim. Vai trazendo. E ele foi trazendo outros pastores integrais para nos ajudar na igreja. Eu falei: Deus vai cuidar de mim. E eu posso dizer que o que Deus me dá de renda mensal é mais às vezes de que quem tem um curso superior. Deus cuida de mim. Deus tem cuidado de mim. Deus tem colocado pessoas na minha vida para abrir portas. Deus tem vindo com pessoas com chave que tem destravado portas. E Deus vai começar a colocar pessoas na sua vida que vai destravar. Deus vai colocar pessoas nessa igreja que vai destravar a vida financeira dessa igreja. E talvez essa pessoa seja você. Talvez no seu coração você já está falando: Espírito Santo, é eu que vou viver isso, Senhor. Porque mais do que vir, é viver a prosperidade dos que estão aqui. Para mim encerrar, Marcos 14, do versículo 3 ao 9, você que está anotando, fala que ela quebrou o vaso. Ela quebrou o vaso para que não ficasse nada para ela. E no final Jesus fala para ela assim: a sua história será contada de geração em geração. Aonde o evangelho for pregado, a história desta mulher será contada. As suas atitudes de honra será como mérito sobre o seu peito. E aonde falar o seu nome, a sua história vai ser contada. Vai ser um selo espiritual marcado na tua vida. Vai ser um selo espiritual cravado dentro de você. Vai ser um selo espiritual decretado por Deus. Porque em muitas gerações vai contar a sua história. Em muitas gerações vai falar: na família teve um homem assim, e Deus tirou ele do monturo e fez ele assentar com o príncipe. Sabe como que Deus vai fazer isso? Você vivendo o princípio da honra. Eu quero que coloque algumas cadeiras aqui na frente.
e traga as águas, por gentileza. Lavou com lágrimas significa arrependimento. Secou com os cabelos significa deu a honra ao Senhor. Beijou com os lábios significa intimidade. Ungiu com óleo perfumado significa riqueza. Intimidade e riqueza é o que Deus está derramando sobre a sua vida. Nós não precisamos ficar ricos porque nós já somos. Nós precisamos ser prósperos, porque a prosperidade segue aqueles que creem. Quero convidar o pastor Maia, a pastora Nete. Pode colocar mais, por favor. O Ministério de Louvor vai estar cantando. E nós fomos convidados de honra para ministrar nessa conferência. E nós queremos lavar os pés dos pastores. Mas não somente lavar, mas também entregar uma oferta de honra na vida deles. Aleluia, Jesus. Santo és tu, Senhor. Também quero chamar todos os pastores que estão aqui presentes, que se assentem. E depois nós vamos lavar os pés do sacerdote. Pode trazer as águas. Me traga uma, por gentileza. Tem mais alguns pastores aqui? Saíram, né? Já foram embora. Oh, meu Deus. Sim. Pastora, essa é uma semente pequena, porém que frutifique 100 por 1 na sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, teu ministério. Que Deus abençoe este lugar. Que cresça, que frutifique, que floresça. E que você colhe o melhor desta terra.
da dupla honra. Eu digo você fazer algo extraordinário. Essa manhã Deus está ministrando. Deus está ministrando algo forte, poderoso. É a manhã de você honrar os seus pastores, honrar os seus líderes. É o dia de você honrar o seu esposo, honrar o seu marido. Depois eu quero motivar você, marido, lavar o pé da sua esposa, honrar ela. A esposa lavar o pé do marido, sua honra, levando honra para dentro da sua casa. Você pode vir no nome de Jesus. Nós podemos lavar os pés dos outros nessa manhã. No nome de Jesus. Querido, você que é casado, você pode vir lavar o pé do seu marido. Esposo, lava o pé da sua esposa nessa manhã. No nome de Jesus, essa manhã é uma manhã de encerramento da conferência com a dupla honra. Amanhã de honra, uma manhã de demonstração de amor, de um valor enorme, de um valor extraordinário nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode vir, tem cadeiras aqui. Tem cadeiras disponíveis. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O Espírito Santo nessa manhã está aqui. Ele está movendo de forma sobrenatural a ação do Senhor, o agir do Senhor, a honra de Deus está manifesta nesse lugar. Deus está liberando um mover extraordinário. Você pode pegar uma pessoa e liberar essa unção de honra na vida dela. Querido, você pode sair do seu lugar e vir para frente. E se você eu amo tudo. Deus está fazendo algo sobrenatural nessa manhã. Você não tem noção do que está acontecendo aqui. Nessa manhã, talvez você diga assim, eu jamais eu quero que lave meu pé. Jesus lá na mesa da Santa Ceia, ele disse, eu vou lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro disse assim, Senhor, nunca lavarás meus pés. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo no reino. Então Pedro disse, Senhor, então não lava só os pés, lava tudo. Ele disse, não, o pé é sinal de honra. Então Jesus honrou. Ele deu o exemplo, querido. Ele deu o exemplo de honra. Ele deu o exemplo da dupla honra. Ele deu o exemplo do sobrenatural. Quando você pega o irmão
Você vem lavar o pé dele, você está dando honra. Quando você lava o pé da sua esposa, você está honrando. Quando você está lavando o pé do seu marido, você está honrando ele. Quando você lava o pé do seu pastor, do seu líder da sua cela, você está dando honra. E é assim que nós estamos encerrando essa conferência da dupla honra. É nessa unção, é nesse mover, nesse dia que nós estamos encerrando a conferência da dupla honra, liberando honra na vida de todo mundo, liberando honra na sua vida, liberando honra na vida das pessoas. Eu vim aqui para te honrar, eu vim aqui para te amar, eu vim aqui para dizer que tenho uma aliança com você, de servir você. Pedro disse para Jesus: ó Senhor, o Senhor nunca irá lavar os meus pés. Mas Jesus disse: Pedro, você não entendeu, Pedro, lavar os seus pés é dar o exemplo para você praticar o princípio da honra. Esse momento é um momento de cura. Esse momento é um momento de renovação. Momento de renovação do agir do Senhor, do poder do Senhor. Esse momento é um momento de aliança. É a maior demonstração de amor. Você pode pegar uma pessoa e vir. Pega o irmão e diz: irmão, eu quero te honrar, eu quero honrar você, eu quero lavar os seus pés. Algo sobrenatural está acontecendo nessa manhã. Algo sobrenatural. O céu está manifesto neste lugar de forma sobrenatural. Está acontecendo cura. Está acontecendo cura. Está acontecendo cura nessa manhã. Ensina a ser como é Jesus. Você pode ir lá na cadeira pegar alguém e falar assim: não, vem cá, deixa eu te honrar, deixa eu te amar, deixa eu te honrar. Deixa eu mostrar para você que eu te amo.
Pega o seu filho, pai, mãe, pega o seu filho, lava o pé dele, honra o seu filho. Filho, você pode honrar o seu pai e sua mãe, lavando os pés do seu pai e da sua mãe. Irmão, é muito forte o que está acontecendo aqui. Você não tem noção do tamanho do poder que está este lugar. O mover, a unção de amor, a atmosfera de amor que está neste lugar, a atmosfera de honra que está neste lugar, é muito forte, é sobrenatural o que está acontecendo aqui nessa manhã, no encerramento dessa conferência. Ensina a ser como é Jesus. Cadeias estão sendo quebradas nessa manhã. Correntes estão sendo quebradas. Havia coisa travada que está sendo destravada nessa manhã. Está acontecendo cura. Está acontecendo transformação. Está acontecendo algo sobrenatural nessa manhã. Há um sopro de honra extraordinário nessa manhã. Você está fazendo algo sobrenatural. Você está fazendo algo sobrenatural nesse dia. Esse dia é um divisor de águas na minha vida, na sua vida. Essa manhã é um dia divisor de águas no seu chamado, no seu ministério, na sua vida financeira, nas suas finanças, na sua vida profissional, na sua vida empreendedora, empresarial. O sobrenatural está sendo destravado. A sua vida não será mais a mesma. A sua casa não será mais a mesma.
será mais a mesma. A unção de liderança sobre a sua vida nunca mais será o mesmo. Queridos, é sobrenatural. Olha, quando você semeia a honra, você colhe a dupla honra. A minha esposa vai lá lavar o pé da Crícia, lá dentro. É Crícia, né? Sabe, querido? Quando você semeia a honra, você colhe a dupla honra. E o que está acontecendo nessa manhã? O que está movendo aqui? O que o Espírito Santo está soprando aqui é algo sobrenatural. O que está acontecendo aqui, querido, é uma manifestação de amor. O que está acontecendo aqui nessa manhã é subir de nível, é subir de nível, é subir de nível. Nunca mais você vai permanecer nesse nível. Você vai continuar subindo de nível, subindo de nível, de forma extraordinária. Irmão, você que é casado, de vez em quando lá na sua casa, casal, senta, lava o pé um do outro, renova a sua aliança de casamento, de relacionamento, renova a sua aliança de marido, de esposa. Quando você casou para fazer o seu cônjuge a pessoa mais feliz da terra. E Deus está fazendo isso de forma extraordinária, no nome de Jesus. Xarabalabara, Nabachoriongiri canta Labachoriongalaba, Remanai Cheri Dalanai, Tobiri Fulon, Lamanai Cheri, Labai Cheri Fulai, Lebai Chorandalamana, Lebiri Narazantala, Labai Lebas Surungalaba, Suridi Kantalaba, Shiri Galamana, Shiri Kanta, Lamanai Shiri Delama, Suridi Kantalaba. Deus manda dizer para você que a sua vida não será mais a mesma. O seu chamado, o seu ministério não será mais o mesmo. A sua casa não será mais a mesma. A sua finança, a sua prosperidade não será mais a mesma. Porque o mover, a unção da dupla honra, ele já foi liberado, está sobre a sua vida nesse dia, no nome de Jesus.
Queridos, nós estamos caminhando para o final. Nós vamos devolver a palavra ao pastor para que ele possa encerrar. Mas se você depois quiser continuar lavando o pé de alguém aí, você pode. Mas nós vamos estar encerrando a conferência para nos preparar para logo mais a celebração da noite, a celebração da família. Será algo extraordinário. Mas quero te dizer que prazer, que alegria estar junto com você. Sua família nunca mais será a mesma. Pastor Maria, nada que você fez, sempre será. Me vejo cada dia. Ai, que amo. Depois de
tempo precioso, né? A Bíblia que a pastora pregou, o pastor estava falando, é o próprio Cristo, ele lavou os pés de seus discípulos. Depois disse assim: vocês deem continuidade. Sua dupla honra sobre sua vida, sua casa, Então, sobre as suas finanças. é um princípio de honra muito poderoso. Em nome de Nós Jesus, fomos muito abençoados. Deus nunca é muito, mais você muito será o maravilhoso. mesmo homem. Eu, mas a minha esposa, a gente queria muito, né? Mas é devido ao tempo. A gente queria muito poder lavar os pés de todos os nossos discípulos, todos. Em nome de Mas é devido ao momento do tempo agora, mas nós vamos Talvez pastor fazer isso em nome do Senhor, tá bom? Não hoje, mas nós queremos fazer isso. Não só uma vez, mas queremos fazer isso tudo que o Senhor vai levar na sua vida, tudo que o Senhor tem. Eu te menciono nesse ano. principalmente Anuncia porque a vocês palavra, servem, trouxe vocês da amam, fora do vocês que se doam. se o tempo de Deus, o seu Eu princípio, não o seu dúvida seu que Deus princípio. vai fazer grandes coisas. Referencial aqui, Deus, o Senhor vai vir aqui para nos Nós vamos nessa manhã, já encerrando já. Vamos depois ter um almoço, mais tarde tem um culto, né? muito mais alegria Nós vamos para dar para nós em nome de ofertar Jesus. nessa manhã, vai de noite nessa manhã. Amém. É aquilo que eu falei da agora do Salmo 116, 12. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. E se você orou, Deus colocou no seu coração essa oferta que você vai trazer, aquilo que o pastor Clodoaldo estava falando, o dízimo é para poder Deus proteger o que você tem. A oferta é para Deus multiplicar aquilo que você tem. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos ofertar, logo depois nós vamos orar. E aqueles que quiserem almoçar aí, vão almoçar. Aí você vai para casa, descansa, e às 18 horas é o nosso grandioso culto da família, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amém? Coloque na sua mão aquilo que Deus falou com você. A oferta é voluntária, você e Deus. Pai, eu apresento diante de Ti essa semente que está nas minhas mãos. Essa oferta é uma semente onde a Bíblia me garante que vai haver um retorno de 30, 60 e a 100 por um. Nós consagramos essa oferta, essa semente de milagres. Milagres em todas as áreas da nossa vida. Essa semente é uma semente de milagre que eu estou semeando no reino de Deus nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sabe o seu lugar com alegria, traga a sua semente de milagre, de milagre, de milagre, de milagre, semente 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 de milagre. Aleluia! Uma semente de milagre. Aleluia! Amém? Vamos dar mais uma oferta para o rei, porque o rei merece. Irmãos queridos, que Deus abençoe muito a sua vida, que tudo isso que foi ensinado biblicamente possa realmente perpetuar na sua vida a partir de hoje, em nome do Senhor, tá bom? Então não saia sem antes visitar a nossa cantina também. Temos livro também, blusa ali atrás também, no nome do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda o rei, porque o rei merece.